Estão animados para a nossa última aula da semana? Então vamos começar. Hoje é dia 5 de março, sexta-feira, e nós vamos agora para a nossa aula de artes. E aí, ainda estão no pique? Vamos lá se animar para a gente fechar a nossa semana com chave de ouro com a nossa aula de artes. Bem legal, bem interessante. Nós vamos estudar na nossa aula de hoje o capítulo 3. Nesse capítulo 3 a gente vai ver a sombra. Lembra do que vocês estudaram ontem na aula de ciências? Vocês estão lembrados? Então, lembrou? A gente viu que a luz, quando atinge um objeto opaco, ela produz uma sombra. Não foi isso que a gente estudou no conteúdo de ciências? Pois muito bem, nós vamos ver hoje na aula de artes a sombra dos animais. O animal, que representa aí o objeto, um ser opaco que, ao ser atingido pela luz, produz uma sombra. E é sobre isso que a gente vai estudar na aula de hoje. Então preste atenção no conteúdo e aproveita aí para se divertir nessa aula de artes. Vamos lá? Continuando os nossos estudos na unidade 1, Arte Animal, vamos iniciar os estudos do capítulo 3, a sombra dos animais. E aí, vocês estão vendo a abertura do nosso capítulo. Primeiro, aqui no cantinho a gente observa um gatinho e a sombra que está sendo projetada dele. E também vemos aí um menino fazendo sombra com as mãos, imitando aí um outro animal. Observe a imagem da página de abertura. Tem alguma coisa errada com a sombra do gato projetada na parede? E aí, gente, essa sombra projetada na parede, ela parece a sombra de um gato ou ela parece a sombra de outro animal? O que vocês acham? Observem bem, vocês conseguem aí associar o gatinho a essa sombra? Vocês acham que é outro animal? Que animal seria esse? Será que podemos produzir apenas sombras de pessoas e animais? Como? E aí, gente, como é que vocês acham que a gente pode projetar sombras? Vamos observar aí na página 272, na seção Conversa Vem. Ao observar a imagem de abertura, podemos identificar que a sombra projetada do gato traz a forma de outro animal. De quais elementos precisamos para produzir uma sombra? Então, aí nesse espaço, vocês irão colocar a ideia inicial. O que vocês acham que é necessário para que a gente possa produzir uma sombra? Lembrando que no conteúdo de ciências que a gente estudou, nós vimos que a luz projetada em um objeto opaco produz uma sombra, já que o objeto ele acaba impedindo que a luz ultrapasse ele. Então, desta maneira, ele projeta uma sombra. Vamos aí continuando na página 272, o teatro de sombras. Você já brincou de fazer sombra na parede? Já viu um teatro de sombras? Vamos conhecer um pouco mais sobre essa forma de teatro? Aqui nós temos a atividade Mão na Massa, que vocês vão realizar logo mais. E eu vou estar dando uma explicação de como vocês vão realizar essa atividade. E logo aqui nós podemos ver a origem do teatro de sombras, na página 273. Observem aqui essa imagem, que é a representação do teatro de sombras, esse teatro de sombras chinês. Então, vamos observar aqui, acompanhando a leitura do texto. Diz uma antiga lenda chinesa que no ano de 121 a.C., vivia na China antiga um imperador chamado Yunqing, de uma dinastia muito antiga. Desesperado e triste com a morte de sua bailarina favorita, ordenou ao mago da corte que o trouxesse de volta do reino das sombras. Caso contrário, ficaria furioso. Então o mago usou sua imaginação e com uma folha de seda confeccionou a silhueta da bailarina. Em seguida, pediu que fosse montada no jardim uma cortina branca contra a luz do sol, de maneira que ela deixasse passar a luz para exibir ao imperador uma apresentação. Acompanhada de uma melodia de flauta, a sombra de uma bailarina movimentou-se com
graciosidade. E assim surgiu o teatro das sombras, né? O teatro de sombras. E aqui a gente pode observar exatamente a representação de como era feita essas apresentações do teatro de sombras. Aí, gente, viram que legal a aula de hoje? Vocês viram que interessante a origem aí do teatro das sombras? Para casa, vocês irão fazer a atividade mão na massa que está aí na página 272 e 273. Na primeira questão, vocês vão ligar os coelhinhos às suas sombras. Então, vocês estão vendo aí a imagem dos coelhinhos em cima. Embaixo, vocês estão vendo a sombra deles. Vocês têm que observar a posição em que eles estão para estar associando a sombra de cada um deles. Na segunda questão, observe as legendas de cada retângulo a seguir e recorte as imagens do material de apoio. Lembra lá que o material de apoio fica lá no final do nosso livro integrado, lá no finalzinho. Você vai abrir na página 37 desse material de apoio, recortar essas imagens e colar elas aí no lugar correto, observando a legenda de cada um dos retângulos aí da questão. Então, no primeiro retângulo é um teatro feito por crianças, logo ao lado, pessoas dançando, embaixo, teatro de sombras e a sombra de passarinhos. Então, vai observar cada uma dessas legendas e observar as imagens que você recortou do material de apoio da página 37 e colar cada um no lugar correto. É essa atividade que vai ficando aí para vocês realizarem logo aqui depois da nossa aula, tá bom? Eu vou estar deixando no final do nosso vídeo a agenda com a anotação da atividade que vocês vão realizar. E vamos finalizando a nossa semana. Foi muito bom estar com vocês, mesmo assim à distância. Eu espero que logo a gente possa estar juntos na nossa sala de aula, que tudo isso se resolva o mais rápido possível, né, gente? Pra gente retornar às nossas atividades como era antes. Então é isso, gente. Um excelente final de semana para vocês. Aproveitem para estudar mais, para descansar, para curtir aí a família. E até a nossa próxima aula. Até segunda-feira. Um beijão. Fiquem com Deus.